Olá pessoal, nessa aula de hoje aprenderemos como resolver algumas EDOs de segunda ordem ou ordem superior usando o método da aula anterior, ou seja, de EDOs separáveis. Então, na verdade, a gente vai ver quando é possível como reduzir uma EDO de ordem N a N EDOs separáveis de primeira ordem, que vocês vão resolver de forma completamente análoga à aula passada, a aula 3. É uma técnicazinha usada, bastante usada em problemas de fenômenos de transporte aí na área de engenharia química. E vamos apresentar alguns exemplos aplicados à determinação de perfis de velocidade, em escoamentos laminares, descritos em coordenadas cartesianas e cilíndricas, tá? O que gera, naturalmente, EDOs de segunda ordem no contexto de um problema de valor de contorno. Então, só lembrando a última aula, as EDOs separáveis são aquelas EDOs onde a gente pode escrevê-las nessa forma, tá? De tal maneira que a gente tem aqui no lado direito uma função que a gente possa quebrar em duas parcelas, uma dependente de x e y. Então, vimos lá o procedimento que nos permite calcular a solução geral e a solução particular. Maiores detalhes lá, tá tudo na aula A3. Então, vamos ver como a gente pode aplicar esse método em equações de mais alta ordem, tá? Visto que aquilo lá funciona, tá, de forma prática para equações de primeira ordem. Então, nós vamos começar, tá, com essa equação, que seria, acho que, a mais fácil de resolver usando essa mesma técnica. E por que esse tipo de equação? O que esse formato tem de especial? Tá? Ela aparece aqui a derivada segunda e uma função de x, tá? Somente. Ou seja, não tem nenhum termo explícito aqui da função y e da sua derivada primeira. Isso vai inviabilizar o procedimento, como a gente vai ver daqui a pouco. Nesse caso, basta perceber que nós podemos reescrever a segunda derivada aqui dessa forma, ou seja, como a derivada da derivada de y em relação a x, e podemos criar, então, para essa equação, uma variável auxiliar, que vamos chamar de z, tá, definida, então, por dy dx, e podemos, então, reescrever a EDO dessa forma. Tá? Notem que essa equação resultante é uma EDO separável, de primeira ordem, como a gente viu na aula passada. Tá? Na verdade, nem aparece o y, é mais simples ainda, como foi aquele primeiro caso que a gente viu lá nas aplicações da aula 3. Então, o que basta fazer é resolver essa equação, né, para z de x, da mesma forma que a gente aprendeu na aula passada. Então, simplesmente integrar f de x gera uma constante arbitrária. Tá? Mas a gente encontrou a nossa função z. Para obter a nossa função original, nós tomamos a própria mudança de variável aplicada. Tá? Nada mais, nada menos que uma EDO separável de primeira ordem também. Ó. Só peguei aqui, troquei o lado. Né, aqui. E aí nós resolvemos ela da mesma forma, tá? Visto que ela também é uma EDO separável, e chegamos nesse resultado. Naturalmente, nessa solução vão surgir duas constantes arbitrárias. Uma que vai estar dentro da z aqui, que já vai ser a C1, e a constante C2. Essa EDO ela ainda pode ser estendida a outras EDOs de alta ordem, tá? Não somente limitando a derivada segunda igual a f de x. Tá? E, na verdade, a gente pode aplicar esse procedimento, tá? Quando nós temos no lado esquerdo operadores diferenciais que surgem, tá, ao laplaciano de um campo escalar, expresso em diferentes sistemas de coordenadas. Para quem não lembra, o laplaciano ele corresponde ao divergente do gradiente de um campo escalar. Tá? Em coordenadas cartesianas, ele corresponde à derivada segunda desse campo escalar de uma função em relação a uma coordenada espacial, no caso de uma direção, como no caso anterior. Para coordenadas radiais, se a gente tomar só uma direção, a direção radial, esse operador é escrito dessa forma. Quando n é igual a 1, tá, nós temos coordenadas cilíndricas. Quando n é igual a 2, nós temos coordenadas esféricas. Então, o que tem de diferente? A gente só tem que mudar um pouquinho a mudança de variável inicial que a gente surge. Ou seja, a gente toma todo esse termo aqui dentro, ó, r de n vezes dy dr é uma função. É uma função z de r. Então, a gente cria uma nova variável. Tá? E ao substituir, note que nós também temos uma EDO de primeira ordem separável aqui para z como função de r. Então, podemos jogar esse r para cá, tá? Esse r de n para cá, e resolver da mesma forma que nós vimos na aula passada. Ok? E, tendo essa solução, fizemos a mesma coisa. Tomamos a mudança de variável original, tá? Eu simplesmente pego aqui o dy dr e isolo aqui, e resolvo essa nova equação de primeira ordem separável. Portanto, temos a solução da função original y de r.
Ou seja, novamente reduz uma EDO de segunda ordem a duas EDOs de primeira ordem, ambas separáveis. Então vamos ver alguns exemplos e vamos ver também uma forma alternativa, uma variaçãozinha que vai tornar essa aplicação mais prática e direta, onde a gente vai simplesmente de forma implícita criar essa variável z, não necessariamente definindo ela ao longo do problema. Mas vamos fazer da forma original primeiro. Então o problema é um problema clássico em mecânica de fluidos, no cálculo do perfil de velocidades e escoamento laminares. Então vamos considerar o escoamento de um fluido, tá, entre duas placas paralelas, separadas por uma distância 2 vezes h, tá, imposto por uma variação de pressão na direção x. E vocês devem lembrar que o perfil de velocidades, ou seja, a velocidade de x ao longo da direção y, ele assume uma forma parabólica, atingindo o máximo aqui na linha central. É justamente esse perfil que nós vamos calcular nesse problema. Então essa é a equação governante, tá, de conservação de quantidade de movimento, ou equação de Navier-Stokes. ΔP ΔX é uma constante, é o gradiente de pressão aplicado, e o μ é a viscosidade. Então, como condições de contorno, nós temos uma linha de simetria, um plano de simetria no centro, como a gente discutiu lá na nossa aula 2, e junto às superfícies nós temos a chamada condição de não deslizamento, tá? Uma condição de primeiro tipo, onde a velocidade é nula. Então, nosso objetivo é determinar Vx como função de y. Então, para começar, reescrevemos a equação naquela forma, como mostrado anteriormente, derivada da derivada, lá de segunda ordem, e introduzindo uma mudança de variável z igual a dvx dy, substituindo aqui na equação, ó, nós temos μ dz dy dp dx. Então, essa é uma equação de primeira ordem, tá? Separável, que a gente consegue resolver como na aula passada. Então, se fazer isso, pegando essa equação, jogamos o que tem z para um lado, o que tem y do outro, integramos, adicionando a constante arbitrária, mesmo procedimento da aula passada, e chegamos então numa expressão para a nossa variável auxiliar z de x. Z de y, desculpa. Então, de posse dessa z de y agora, basta nós usarmos a mudança de variável original. Ou seja, nossa mudança de variável, olhando no slide anterior, é que z, nossa variável auxiliar, é igual a dvx dy. Então, eu só troco de volta. E vocês notem que aqui tenho agora uma nova equação diferencial separável de primeira ordem. Onde basta aplicar de novo o procedimento, jogamos o dy para lá, conduzimos a integração e adicionamos uma constante arbitrária da mesma forma, e chegamos à nossa solução. Então temos aqui uma função em y ao quadrado, uma parábola, e temos duas constantes arbitrárias que vão ser determinadas usando as condições de contorno. Então, se vocês entenderam a lógica desse procedimento, fica fácil a gente tomar um atalho na resolução. E que atalho é esse, então? Então, vamos começar da mesma forma, né? Vamos escrever de novo a EDO inicial. E como visto que essa derivada aqui, ó, ela é uma função auxiliar z de y. Na verdade, podemos tratar desse termo sem mesmo ter que introduzir explicitamente essa função. Tá? Basta saber que dvx dy é uma função de y e procedemos diretamente com a separação de variáveis. Então, dessa forma, temos novamente, aqui tem aqui um d, só que agora um d de dvx dy, tá? Aqui do lado um termo com dy. Integramos os dois lados. Tá? Temos aqui no lado direito a mesma do caso anterior, mas agora uma integral do d de dvx dy. Basta lembrar, novamente, que isso aqui é uma função z de y. Tá? Então, nesse caso, tá? Lembrando que a integral do d de alguma coisa é a própria alguma coisa, seja a integral de d de z é z, ou seja, nesse caso aqui é a própria derivada. Tá? Nós temos essa expressão, e a partir desse ponto, tá, segue da mesma forma que mostrado anteriormente. Tá, qual que foi a diferença? Na verdade, nenhuma. Tá? A gente separou as variáveis, só que a gente não escreveu explicitamente o z, para depois chegar num z e depois substituir de volta. A gente tratou essa função de forma implícita, né, com esse termo aqui, tá? E vai funcionar da mesma forma se conduzido da maneira correta.
Só um comentário antes de prosseguir. Eu percebi ao longo dos anos essa disciplina, que os alunos até lembram dessa metodologia e aplicam, mas muitas vezes sem entender o que eles estão fazendo e por que funciona. Por isso que eu mostrei primeiro a versão original, tá? Que é até mais fácil estender para outros casos, como no caso da cilíndrica. E cheguei a ver até coisas mais absurdas, como o pessoal lá na derivada segunda deixa D2V de um lado e joga DY2 do outro. Uma coisa completamente absurda, tá? Uma heresia do ponto de vista matemático, se me permite a palavra. Pode funcionar em um outro caso, mas por motivos completamente errados. Tá? Então é só lembrar dessa sistemática aqui, vocês podem conduzir essas resoluções para elas de mais alta ordem. Então essa seria a nossa solução geral do problema, com duas constantes arbitrárias, C1 e C2, e para determinar usamos o procedimento que a gente aprendeu na aula 2, ou seja, basta reescrever as condições de contorno no lugar de Vx de y substituir por essa expressão. Tá? Então precisamos da derivada aqui, ó, lembrando, avaliada em y igual a zero. Então avaliamos a derivada em y igual a zero. Escrevemos a segunda condição de contorno também, né, usando a nossa solução, ou seja, Vx avaliado em y igual a h, ela tem que ser nula. Então, a partir desse sistema de equações, a gente determina as constantes. Da primeira aqui é fácil, né, 0 e 0, C1 é igual a 0. E da segunda aqui, uma vez tomando que C1 é igual a 0, a gente obtém o C2. Tá? Um procedimento análogo lá da nossa aula 2. Que aí, então, basta substituir na solução geral do problema, e a gente chega nessa equação. Então podemos escrever, em princípio, a solução final é essa, mas podemos escrever de uma outra forma, que é a que geralmente vocês encontram nos livros de mecânica de fluidos, de fenômenos de transporte, que é útil por explicitar a velocidade máxima no centro, que seria essa forma aqui. Ó. Simplesmente coloquei h ao quadrado sobre 2 para fora dos parênteses, né, sobra esse resultado. E aqui a gente tem, como esse termo aqui, a velocidade máxima, que seria a velocidade avaliada na linha de centro. Só para deixar a expressão de uma forma mais prática, que contendo também, né, a variável dimensional, a variável y na sua forma adimensional. É um formato aí bastante usado que vocês encontram aí nos livros de fenômenos de transporte. Vamos ver um outro problema, tá? Que seria equivalente, mas escrito em coordenadas cilíndricas. Então é o escoamento de um fluido, tá, newtoniano, escoamento laminar de um tubo. Então a diferença agora, né, nós temos aqui o raio R do tubo, então nós temos aqui os limites, temos aqui as condições de contorno, que são equivalentes do caso anterior, e a equação muda um pouco, ou seja, muda esse operador aqui na frente. Tá? E lembra, a gente poderia começar da seguinte forma, como a gente mostrou lá numa outra aula, podemos abrir esse operador aqui, nos daria esse termo, né, tomando a derivada do produto R dv dr, só que aqui a gente fica sem saída. Tá? Por quê? Porque se a gente fosse pegar esse termo e fazer a separação de variável, a mudança de variável e a separação, esse termo aqui não permitiria, inviabilizaria a integração. Então é melhor, nesse caso, continuar com a versão original. Nós vamos usar isso aqui lá mais adiante numa outra aula onde não é possível, na verdade, desde o princípio, aplicar esse procedimento. Mas por enquanto, quando a gente tem esse operador, e aqui no caso uma constante ou ainda uma função de R, ele vai funcionar. Nesse caso, ficamos sem saída e fizemos da outra forma. Então, basta lembrar que esse termo aqui vai ser uma função de R, né? Vai ser um Z de R, que a gente pode proceder resolvendo, tá? Tratando dessa forma. Então, separamos, integramos, e novamente, a integral do D dessa função Z, integral de dz, é o próprio Z. Então, não colocamos explicitamente o nome Z, mas sabemos que estamos lidando aqui com uma função de R, isso que é o importante. E gera aqui nossa primeira constante arbitrária. Então, basta voltar e resolver novamente, né, fazer uma nova separação de variáveis, jogamos as coisas que tem R para cá, ou seja, o dr, e dividimos tudo por R, então, gera esse termo aqui. Adicionamos uma constante arbitrária de novo, tá, na separação. Integral de dvz é o vz, e a integral desse termo aqui, tá, a integral de r ao quadrado sobre 2, fica r ao quadrado sobre 4, integral de c1 sobre r, c1 logaritmo de r, e chegamos na nossa solução final, que vocês podem ainda calcular as constantes C1 e C2, agora deixo como exercício, faz de forma equivalente à anterior. Aqui recai naquele caso que a gente discutiu bem na aula 2, lá do logaritmo, tá? Como a função, a velocidade tem que ser finita aqui na linha central, esse termo não pode existir, então C1 é automaticamente zero,
para fazer a solução finita e que essa condição seja satisfeita, né? Basta determinar C2, vocês chegam nesse resultado, bem parecido com o anterior, né? O que muda aqui na frente, que é o termo aqui da velocidade máxima. Tá, pessoal? Então, esses exemplos, tá, surgiram para mostrar que vocês podem resolver equações de ordem superior usando essa técnica. Inclusive, vocês podem aplicar, aqui a gente mostrou só de segunda ordem, mas vocês podem fazer aí para qualquer ordem, então de uma ordem genérica, sei lá, de derivada quarta de y em relação a x, por exemplo, ou qualquer ordem. Basta vocês fazendo sequencialmente. Tá? Vocês escrevem d dx e a derivada de ordem inferior, ou seja, seriam d dx da derivada terceira, por exemplo, se fosse a partir de uma quarta. E basta lembrar que isso a gente pode criar uma variável auxiliar, ou seja, independente do que tem aqui, você sabe que é uma função z de x. Então, vocês podem escrever a equação dessa forma. Aí é uma equaçãozinha de primeira ordem, simples de resolver. Chegamos na solução e vamos aplicando isso de forma recursiva. Então, a gente volta com a mudança de variável em relação a z, e aí seguimos aplicando novamente o mesmo procedimento. Então, é como se a gente fizesse um loop. A gente volta aqui, faz de novo, e assim vai prosseguindo até chegar na solução final. Então, finalizamos aqui nossa aula, vimos como pegar equações de segunda ordem, tipicamente umas que surgem, especialmente no nosso caso de interesse em problemas de fenômenos de transporte, em reduzir a EDOs separados de primeira ordem, bem simples de resolver. Tá? Vimos alguns exemplos e finalizamos nossa aula. Então, até a próxima e bons estudos.